Vamos então antecipar aí a questão da convocação da seleção brasileira, né? O técnico Ramon Menezes, agora de manhã lá na sede da CBF, anunciou os nomes dos jogadores convocados para o amistoso contra o Marrocos, que vai ser o primeiro amistoso da seleção brasileira neste início de ciclo para a próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, né? Canadá e México, né? 3 países. Daqui a pouco nós vamos ter uma Copa assim na América do Sul inteira, né? Os 10 países. Mas a gente tem aí vamos ter a tentativa, né? Para 2030. No Uruguai, Argentina e Paraguai. Uruguai, Argentina e Paraguai. Daí já põe o Chile também. Colômbia. E o Rio Grande do Sul. Pronto, fica tudo ali pertinho, né? Rio Grande do Sul, a Copa do Mundo do Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai e Chile e Uruguai. Aí o Rio Grande do Sul teria direito a uma vaga, né? Formaria uma seleção. Né? E seleção gaúcha de futebol. Exato. Muito bem, então vamos à convocação da seleção brasileira. O técnico interino Ramon Menezes anunciou o nome dos convocados com muitas surpresas e novidades. Vamos lá. Ederson, Manchester City. Mikael, Atlético Paranaense. Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Arthur, América Mineiro. Emerson, Tottenham. Laterais esquerdos: Alex Telles, Sevilha. Renan Lodge, Nottingham. Zagueiros: Ibáñez, Roma. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Robert Renan, Zenit. Meio-campistas: André, Fluminense. Andrei Santos, Vasco da Gama. Casimiro, Manchester United. João Gomes, Wolverhampton. Lucas Paquetá, West Ham. Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Anthony, Manchester United. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Rony, Palmeiras. Vinícius Júnior, Real Madrid. Vitor Roque, Atlético Paranaense. Esta é a lista anunciada agora pela manhã pelo Ramon Menezes. Ederson, o Mikael do Atlético, né, que foi destaque no Sul-Americano Sub-20, comandado, né, o time brasileiro pelo próprio Ramon, e o Everton. Arthur, os laterais, né, Arthur do América Mineiro, o Emerson Royal, o Alex Telles e o Renan Lodge. Ibáñez, Éder Militão, Marquinhos e Robert Renan do Zenit, zagueiro. Os zagueiros, né, o Andrei Santos, Casimiro, João Gomes, Lucas Paquetá, Rafael Veiga do Palmeiras para o meio campo. E os atacantes: Anthony, Richarlison, Rodrigo, Rony, Vini Júnior e Vitor Roque, né? A ausência, o Neymar está machucado, não seria chamado naturalmente, né? Resta saber se ele tivesse em condições, se ele entraria nessa lista ou não. Mas é uma lista promissora em termos de renovação do futebol brasileiro, hein, Felipe Dalto? Eu acho que ele entraria, para ser bem sincero, porque ele faria parte da base, né? Casimiro, Neymar, o próprio Vini, que já vem dessa última, né? Lucas Paquetá. Então, o assim, Marquinhos, o Militão, né? Marquinhos, isso. Ederson, o Everton. Mas assim, eu achei algumas... Por exemplo, o Mikael não vai jogar. Óbvio que não vai jogar. Vai ser o Ederson o primeiro e o Everton o segundo. O Mikael vai ser o terceiro. Então talvez entre naquela política de jogadores, né, goleiros que estão indo para treinar com seleção com idade sub-23, né, com idade olímpica muitas vezes. Exato. Mas daí, quer convocar um goleiro do Atlético, convoca o Bento, né, gente? Por favor. Por questão hierárquica. Que é a seleção principal, não é a seleção de base, não é a seleção sub-20. O Andrei Santos, eu entendo.
Tá jogando muita bola, jogou muita bola no Sul-Americano, jogou muita bola no Vasco no passado, foi vendido pro Chelsea, teve que voltar. O Vitor Roque, entendo um pouco, não acho que seria o momento do Vitor Roque na seleção brasileira. Acho que ele precisa de mais um bom ano no profissional. Assim como não seria o momento do Endrick na seleção brasileira. Independente de estar vendido pro Real Madrid por 75 milhões de euros, não seria o momento na seleção brasileira. Cadê o Martinelli nessa lista? Tá voando no líder do campeonato inglês. Assim como o Bruno Guimarães também, né? Bruno Guimarães jogando muita bola. Foi pra final agora da Copa do Mundo. Não sei se o raciocínio dele foi, claro, o fato dele estar com a seleção sub-20, né? O Ramon, e aí ter esse olhar em relação aos meninos. Ele trouxe um jogador daquele sub-20 de cada posição. Né? É porque ele vai ter o Mundial Sub-20 para disputar, né? O Ramon, ele vai comandar a seleção Sub-20. Sim. E talvez ele esteja querendo dar um pouco de experiência, de vivência, de ambiente, de o que a seleção principal, né? Ele traz o Mikael, goleiro do Atlético, ele traz o Arthur, lateral direito do América Mineiro, ele traz o Robert Renan, que é muito bom zagueiro. Ele traz no meio de campo o Andrei Santos e ele traz o Vitor Roque no ataque. Então, é um jogador de cada posição. Faltou um lateral esquerdo só, mas beleza, lateral esquerdo. Ele trouxe um lateral, né? Dessa seleção que ele comandou e que ele venceu o Sul-Americano Sub-20. Eu achei interessante, de certa forma. Só fica essa dúvida mesmo do Mikael, mas muito mais porque dá pra entender que ele traz um jogador de cada posição, né? Da seleção campeã junto com ele. Pra dar bagagem, no Sul-Americano Sub-20, para dar bagagem, né? Para dar uma moral até pro Atlético, pro atleta, né? Que é muito legal. Gostei muito da convocação no geral, assim. Gostei da defesa, por exemplo. Éder Militão e Marquinhos vão fazer uma baita defesa. Eu acho que já deveria ter sido titular essa e não com o Thiago Silva. Que apesar de toda a experiência do Thiago Silva, ele já realmente é muito experiente até e já tá numa idade avançada para jogar uma Copa do Mundo, como foi na última já. Aí tem algumas coisas que Bruno Guimarães eu levaria, não sei se levaria o João Gomes, não sei se levaria o André do Fluminense, enfim. Essas são as escolhas dele, mas talvez seja justamente por isso, pelo Bruno Guimarães e pelo Martinelli serem jogadores que talvez já estejam certos, né, nesse novo ciclo da seleção brasileira, nessa geração, sejam peças ali que tem o seu lugar, vamos dizer, garantido, mas a gente sente falta em relação a outros jogadores que estão ali na lista e que vão ganhar oportunidade, né? Então, eu acho que era possível fazer essa mescla e trazer essa experiência também, esses jogadores que já têm uma experiência internacional, inclusive, para trazer um pouco de liderança também para essa nova seleção, mas vamos aguardar, porque é um jogo, então é uma oportunidade ali para vários garotos que despontaram agora e que vão ter a oportunidade e também a confiança de jogar pela seleção principal. E a volta do Lodge, né? Voltou a aparecer numa lista. Tomara que tenha tomado as vacinas. E pela primeira vez, né? Depois de encerrada a era Tite aí na seleção brasileira, a gente não tem mais aquele meme, né? Goleiro Cássio, Corinthians. Zagueiro, Balbuena. Ele não é brasileiro. Corinthians, não interessa. Era injusto também, né? Mas tinha, né, esse meme aí, né? Já vou jogar pra vocês. Não tem ninguém do Corinthians, né, nessa relação aí. A pergunta da nossa ouvinte, Juliana Almeida. Será que essa seleção vai ganhar alguma coisa? Isso é aqui agora a preocupação só vai ganhar alguma coisa que daqui a alguns anos. Isso aí vai ganhar o dinheiro da de um cota, trabalho, né, não vale nada, né? Digamos que é uma lista experimental. Exato. Eu acho que esse é o momento, né? Mas eu testar entendo, e experimentar sem pressão nenhuma. Eu entendo que como ideia de renovação é bem válida essa lista, né? Porque ela tá renovando bem aí em relação ao que a gente viu nos últimos anos na seleção brasileira. São muitas caras novas, jogadores de futuro, né? Eu acho que a seleção brasileira inevitavelmente vai ter que passar por esse processo profundo de renovação, né? Porque das Copas de 14, 18 e até a Copa de 2022, né? A gente foi insistindo com algumas figuras, tipo Daniel Alves, que disputou em sequência as 3 Copas, vai sumir, né? Pra sempre, né? O próprio Thiago Silva, né? Jogadores assim que vieram carregando mais no nome a posição, a vaga na seleção do que propriamente na bola que estavam jogando, né? Então, porque o negócio de liderança
Eu entendo, mas eu entendo quando é uma pessoa, né? Quando é um jogador que precisa exercer essa liderança. E tem muito o Casemiro nisso, né? Sim. Que, pô, a liderança do Casemiro é absurda. Talvez seja maior, ele tenha mais voz do que o Thiago Silva, por exemplo. A liderança e o futebol hoje do Casemiro são incontestáveis, Casemiro né? O Casemiro tá jogando o fino da bola. O Casemiro é o maior volante da geração. Tá do mundo inteiro. Extremamente justificada a convocação Exatamente. dele. Né? Não tem nenhuma peixada aí, né? Você tem o Marquinhos também, que também é um cara que é muito líder, que já foi capitão do PSG, por exemplo. Então, assim, não precisa dessa situação de ter aí um monte de jogadores e falar que é porque eles são líderes, como era Thiago Silva, como era Daniel Alves. Então, assim, eu gostei no geral por renovação. Em questão de nomes, eu tenho alguns questionamentos. Um grande exemplo, eu daria uma chance a mais pro Pedro. Pois é, o Pedro também. Bacana, seria importante ter a presença dele. Parece que tanto ele quanto o Bruno Guimarães, né, meio que, sei lá, se viraram um bode expiatório por conta da Copa do Mundo, mas nem tiveram oportunidade, né, suficiente. Foi um problema coletivo a Copa do Mundo. E essa lista, sim, a gente tem que considerar que o Ramon é um técnico interino, ele vai ficar por pouco tempo aí no cargo, né, vai comandar até a definição. Ele não está começando um trabalho. Ele não tá, não é a obrigação dele renovar a seleção, né, ele tá dando sequência a um ciclo de sub-20 que ele iniciou, que ele classificou para o Mundial, que ele tem o desafio do Mundial e que ele pensou um pouco também. Nesse. Oi. Vamos trazer aqui a... Saiu do ar? Aí voltou. Então, ele pensou, acho que um pouco também nessa questão do Mundial, né? Claro. Trazendo alguns jogadores para fortalecer a equipe que vai pro Mundial, que esses caras certamente vão estar no Mundial, né? Ele fez uma base sólida da equipe dele no Mundial. Tá desligando. Ele fez uma base sólida, né, do time pro Mundial, que é Mikael, que é Arthur, que é Robert Renan, que é o Andrei Santos, que é o Vitor Roque. Ele coloca todos esses atletas ali no sentido de que são jogadores que vão atuar no Mundial Sub-20. O Diego Antônio dizendo que, graças a Deus, não precisamos mais aguentar o chato do Tite. O Rogério Casado falando por aqui que falou, me desculpe, mas esses amistosos são caça-níquel da CBF. Não faz sentido nenhum convocar jogadores e desfalcar os melhores times do mundo. Chama só quem joga no Brasil e a base. Quem joga FIFA, fora... gente. Quem joga fora já é visto toda semana nas grandes ligas. Essa é a opinião do Rogério Casado por aqui. Tá, mas daí nunca vai dar entrosamento pros caras da seleção brasileira. Não, mas é data FIFA, gente. Todas as seleções vão convocar jogadores. Todas as seleções vão fazer a convocar. O também foi convocado, né? É que aqui no Brasil, é o que a gente fala, que eu e o Liano já discutimos. Aqui no Brasil não para campeonatos para a data FIFA. No resto do mundo inteiro para o campeonato para a data FIFA. Então, o Brasil não está desfalcando o Real Madrid, tirando o Rodrigo e o Vini Júnior de lá. Até porque eles têm substituição de sobra, né? Independente. Mas o time não vai jogar nessas datas aí. O Real Madrid não vai jogar nessas datas. E a hora que o Vini Júnior estiver apto a jogar o Real Madrid, o Real Madrid vai voltar a jogar. Exatamente. Bem, então você participa aí da nossa enquete, né? Agora anunciamos aí a lista. Você gostou da convocação feita agora pela manhã pelo Ramon Menezes da Seleção Brasileira, com muitas novidades, né? Caras novas aí. A gente às vezes tem que dar até um Google em alguns jogadores aí pra dar uma... Pô, quem é esse cara? Onde vivem, o que comem. Exatamente. Mas, então tá aí a seleção, né? Brasileira com muitas novidades. O Mikael e o Vitor Roque do Atlético Paranaense, que participaram da campanha lá na Colômbia do Campeonato Sul-Americano Sub-20, estão nessa lista e vão participar então deste amistoso com a seleção do Marrocos.